Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar, é claro, de NFL. Afinal, começou a semana 11 com a vitória do Tennessee Titans sobre o Green Bay Packers por 27-17. A gente vai falar desse jogo, vamos falar também do final de semana, tem notícias. Já conhece como é que funciona aqui o roteiro do Toque Passa às sextas-feiras, né? Então já dá aquela curtida no vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, essa interação que é tão importante pra gente crescer aqui. Tem alguma sugestão, quer que a gente faça uma coisa diferente no Toque Passa? Deixe seu comentário aqui embaixo. Chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Quero dar boas-vindas aqui, ó, meu coração radiante ao Lucas Mateus e ao Wesley Almeida, os dois novos membros do nosso clube de membros. Sejam muito bem-vindos. Tem grupo no Telegram para te bater papo de futebol americano. Tem sorteio todo mês, sorteio de uma camisa da Fanatic Sport Nation, loja sensacional, parceiraça aqui do canal. Aqui embaixo você tem um link e um cupom de desconto, 10% de desconto. Conheça a Fanática. E quando chegarmos em 100 membros, vou sortear uma jersey, tá? No 100º membro, fecha a lista ali e aí a gente vai sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar a falar desse Thursday Night Football, a vitória do Tennessee Titans sobre o Green Bay Packers 27-17. Em primeiro lugar, tem que falar que Ryan Tannehill calou a minha boca, né? Eu fiz um comentário ontem que eu não conseguia apostar, fui fazer o palpite ali, eu palpitei que ia dar Packers, porque eu falei, não consigo confiar no Ryan Tannehill. Mas também fiz a ressalva de que se ele encaixasse ali, ó, podia ser até o atropelamento dos Titans, tá? Porque o time dos Titans era um time melhor. A minha dúvida era em relação qual Ryan Tannehill a gente ia ver, e o Tannehill deve ter visto o canal, claro, e ele foi lá e simplesmente respondeu com a melhor partida dele na temporada. Acho que é a melhor partida dele em muito tempo, tá? Ele acertou 22 dos 27 passes que tentou, teve 333 jardas, 2 passos para touchdown e uma interceptação, para você lembrar que é o Ryan Tannehill, né? Foi até ali no quarto período, poderia ter trazido os Packers para o jogo, mas os Packers não souberam aproveitar mais essa oportunidade. O Tannehill foi fundamental para equilibrar esse jogo aqui, porque você tinha, eu falei, né? As atenções dos Packers estariam voltadas para tentar parar o Derrick Henry. Era uma defesa que sofria contra o jogo terrestre, pegava um dos melhores corredores, se não o melhor corredor que nós temos na NFL, e tinha que prestar atenção nisso. Eles até conseguiram, seguraram o Henry, que correu 28 vezes para 87 jardas e um touchdown. Mas não foi suficiente para de fato parar o Derrick Henry. Você reduz ele. Bom, falei que 87 é pouco, sendo que a defesa dos Packers estavam cedendo aí cerca de 150 jardas por partida no jogo terrestre para os adversários. Cederam só 88. Só que o Derrick Henry, além dessas 87 jardas corridas, ele machucou de outras formas, né? Na primeira campanha ofensiva dos Titans no segundo tempo, com placar 14-9, dando aquela apertada, podendo ter uma resposta, uma reação, o que ele vai lá e faz? Ele tem uma recepção de 42 jardas. Eu achei até que ele ia parar dentro da end zone, mas foi parado antes. E aí, duas jogadas seguintes, o que acontece? Vem o snap, ele pega a bola e ele dá um passe para touchdown para o Austin Hooper, né? Então, quer dizer, ele teve touchdown corrido e teve também touchdown passado. Ele e o Christian McCaffrey são os únicos não quarterbacks a conseguir essa marca na temporada, né, tia? Correr para um touchdown e passar para um touchdown. McCaffrey naquele jogo ainda que ele recebeu, conseguiu a tríplice coroa, foi sensacional. Mas o Derrick Henry é um cara, pode ter até a camisa dele aqui, ó, para homenageá-lo, é um monstro, né? É o primeiro running back a ultrapassar a marca das 1000 jardas nessa temporada, e ele anotou também seu 10º touchdown terrestre neste ano. É o 5º quarterback na história da NFL a conseguir pelo menos 10 touchdowns terrestres em 5 temporadas consecutivas. Tá com tudo, Henry, né? É um jogador fenomenal. O Traylon Burks também aproveitou a noite inspirada do Tannehill, teve ali 7 recepções em 8 targets, 111 jardas, mas eu gostei muito de ver a capacidade dos Titans de reagir, né? De encerrar qualquer tentativa e esboço de reação da equipe dos Packers. Placar 14-9, você vai lá e vê um Ryan Tannehill encontrar um passe na medida, 31 jardas para o Okonkwo, daquela brochada na torcida. A torcida, 14-9, vai chegar, vai dar. Não, Ryan Tannehill vai lá, murcha a galera. Depois veio um 20-17, inclusive, que tinha tido o touchdown dos Packers, e eles tinham conseguido ainda conversão de 2 pontos. A torcida cresce, Lambeau Field com neve, agora vem a nossa reação. Foi assim no final de semana contra os Cowboys, vai ser assim de novo. E o que acontece?
O Ryan Tannehill vai lá e acha um passe de 32 jardas para o Robert Woods. Esse estava mais livre, não foi um passe assim, mas mérito, claro, do Tannehill de fazer a leitura, de perceber e consegue essa conexão muito importante para dar de novo aquela arrefecida na torcida, na arquibancada, faz uma boa campanha, um bom drive e termina com mais um touchdown do Hooper, né? Sendo o segundo touchdown dele na noite e encerrando ali, fechando o placar em 27-17. Faltou isso para os Cowboys no final de semana. Os Cowboys não souberam frear a reação de um Green Bay Packers tão, né? Desse jeito. Então, cara, méritos, muitos méritos para essa equipe dos Titans. Caminham bem, 7 vitórias, mesmo número de vitórias de Chiefs e Dolphins, né? Os Chiefs têm uma derrota a menos. Tantos problemas de lesões, jogaram de novo sem o Bud Dupree, tem problema na secundária, tem problema na linha, tem vários problemas, né, a equipe dos Titans, e consegue jogar de uma forma bem estável e vencer os jogos. Mérito, claro, de um time muito bem treinado. Mike Vrabel foi o melhor treinador da temporada passada. Poderia até sonhar com o bicampeonato, tá? Porque, de fato, é um time... O Vrabel, para mim, já vai se consolidando como um dos melhores treinadores dessa nova geração. É um cara que tem... Não sei se ele vai ser campeão algum dia ou não, mas ele faz um trabalho muito bom mesmo na equipe dos Titans. Green Bay. Bom, falar de Green Bay agora, Green Bay acabou, né? Vamos ser sinceros, tá 4-7. Viajam para encarar o Philadelphia Eagles na próxima semana, é um Monday Night Football. É tranquilo até em apostar numa campanha negativa nesse ano, né? Depois de vários anos ganhando, né, liderando a NFC, a gente pode sonhar com uma campanha negativa, já que eles terão ainda um jogo contra os Vikings. O jogo é no Lambeau Field, mas os Vikings estão muito bem. E tem uma viagem para Miami, para encarar os Dolphins. Então, dá para você pensar que eles vão ter aí pelo menos 9 derrotas. Eu acho que as coisas se encerram para a equipe do Green Bay Packers. O embalo da vitória contra os Cowboys não pegou muito ali. Não foi um jogo ruim, tá? Não foi um jogo ruim dos Packers, mas a gente viu de novo aqueles mesmos problemas que a gente está acostumado a ver dos Packers na temporada inteira, sabe? A falta de sintonia do Aaron Rodgers com seus recebedores. Erros, sim, do camisa 12. Inclusive o Aaron Rodgers, depois do jogo, na coletiva, ele admitiu que ele precisa passar melhor. E a gente percebeu isso. Teve várias jogadas cruciais que teve erros do Rodgers. Teve uma 3ª para 12... o Watkins completamente livre, ele passa por cima. Depois era uma 3ª para 3 que ele erra o Lazard. Teve erro do Lazard? Teve drop do Lazard? Teve erro, teve também a qualidade do Lazard, né? O Lazard também conseguiu fazer, ele terminou com 5 recepções em 11 targets, 53 jardas. Mas, sabe, falta aquela sintonia e no momento chave o Aaron Rodgers falhou, o que não costuma acontecer. Ele foi pressionado, ele teve intentional grounding, ele teve jogadas que não eram o Aaron Rodgers que a gente estava acostumado a assistir. Aliás, que a gente se acostumou a assistir nessa temporada, mas não nos outros anos dele na NFL. Boa notícia, torcedor dos Packers, pelo menos? Bom, parece que o nosso querido Christian Watson, de fato, é um cara, né? Pode ser um grande jogador. Teve mais 2 recepções na end zone, teve 4 recepções na noite, 2 touchdowns, 48 jardas, aumentou a marca dele aí, porque era sensacional, né? Em 6 jogos ele tinha 10 recepções e 88 jardas, agora em 5 noites, né? 5 dias aqui, um intervalo de 5 dias, foram 8 recepções para 5 touchdowns, o cara pegou gosto pelo jeito e vai ganhando moral lá pra frente, mas faltou bastante para os Packers, faltou muito, tá? Depois do 27-17, teve o touchdown lá dos Titans, um 3-and-out. A gente não está acostumado a ver isso, a gente esperava uma resposta, né? Podia voltar para o jogo, 3-and-out. Então teve interceptação, o Tannehill falou, não, vem para o jogo, vamos lá, vamos animar. Interceptação, aí o que acontece? Tem um holding ofensivo, basicamente mata a jogada, porque vira uma 1ª para 20, e mais um 3-and-out. E as coisas não adiantam. O 4º período foi morto, né? O touchdown, o 27-17 sai no comecinho, 5 segundos do 4º período, e daí por diante não fez nada a equipe do Green Bay Packers. Muito ruim, acabou a temporada, né? A gente vai ter uns playoffs sem a equipe dos Packers. Essa não é nem uma previsão, né? Isso aqui é uma certeza que a gente tem. Enquanto isso, os Titans estão muito mesmo de parabéns. Agora vamos passar
por uma notícia só antes da gente ir para falar do final de semana, falar da notícia do próximo adversário do Green Bay Packers, né? Falei que vai ser a equipe do Philadelphia Eagles, e eles trouxeram um reforço, trouxeram carne para sua defesa, com tantos problemas. O Ndamukong Suh agora é jogador do Philadelphia Eagles, ele que tinha jogado nas últimas temporadas pela equipe do Tampa Bay Buccaneers, estava sem contrato desde então, né, comecinho ali de março na Free Agency, saiu nessa Free Agency e estava sem time para jogar, foi contratado, acertou um acordo aqui por essa temporada com os Eagles, para tentar ajudar nesse jogo terrestre. Tem sido um desastre, né? Desde a lesão do Jordan Davis, ainda perderam o Tuipulotu, né? Foi colocado na injury reserve nessa quarta-feira, depois do jogo da derrota, na segunda-feira se machucou e agora foi colocado na injury reserve. Precisa de carne, é um veterano, 35 anos, mas jogou todas as 17 partidas da equipe dos Buccaneers na temporada passada. Então, eu acho que pode ser uma boa ajuda. Acho que foi uma boa contratação dos nomes que estavam no mercado. Acho que ajuda você trazer um cara como o Ndamukong Suh, um cara que ajudou bastante o desenvolvimento do Vita Vea, por exemplo, que pode ajudar nessa defesa do Philadelphia Eagles. Por fim, vamos falar dos jogos deste domingo, os jogos maravilhosos. Começa com uma notícia, né? Porque a gente tinha uma expectativa muito grande com a previsão do tempo, né? Já criou uma ansiedade, vai ter jogo na neve, o jogo entre o Buffalo Bills e a equipe do Cleveland Browns vai ser na neve, lá no Hallmark Stadium. Mas a previsão de neve foi ficando cada vez mais grave, foi se agravando, virou nevasca e o jogo foi transferido, tá? A NFL confirmou aí uma mudança, tirou o jogo lá de Buffalo e vai levar para o Ford Field, estádio fechado em Detroit, porque as condições eram, olha, bem complicadas mesmo, né? A previsão de 1,5 metro de neve entre a noite de ontem, de quinta-feira, e a noite de sábado. A previsão não é nem de neve durante o horário do jogo, mas todo esse pré e o pós complicam muito a situação, né? O pessoal dos Bills conversou até com as autoridades locais, porque vai ter que mover, tem previsão de ventos muito fortes, nevasca complicada, tempestade de neve, e aí tudo que se envolve um jogo de futebol americano ficava bastante complicado, e eles tiram o jogo então de Buffalo. Eu lamento só porque a gente gosta de ver futebol americano na neve, mas com questão de segurança, não tenho o que dizer, né? Se desse para simplesmente todo mundo aparecer dentro do estádio e fazer o jogo, aí ficava com neve lá, fica, né, o football weather, fica aquele climinha interessante para o jogo, mas levam para Detroit, que vai ser um ponto, acho que é positivo, tá? Para a equipe dos Bills, principalmente, né? O jogo na neve, com essa previsão de uma forte nevasca, às vezes o campo um tanto quanto impraticável, deixava o jogo muito mais imprevisível, né? A gente vai lembrar aquele jogo dos Patriots na temporada passada, que era só o vento, né? Nem a neve ali, que como que mudou completamente o jogo. Então fica um jogo mais terrestre, o passe dá uma confusão com a neve, como era previsto que seria. E aí, no estádio fechado, você traz mais para as condições naturais, né? O seu time melhor vai levar vantagem. É o último jogo dos Browns sem o Deshaun Watson, os Browns estão 3-6, os Bills estão 6-3, precisam dessa vitória depois da derrota para a equipe dos Vikings, depois de ter perdido para a equipe dos Jets, precisa de fato ter uma resposta logo, senão vai complicar a sua vida, e aí deixar mais na mão do seu quarterback, na mão do seu time, nas qualidades do seu time e nos defeitos do time adversário, é uma notícia boa para a equipe do Buffalo Bills, tá? Acho que transferir o jogo para um estádio fechado ajuda a equipe dos Bills. O clima, por isso que eu defendo que o Highmark, né, o estádio lá dos Bills, tem que ser aberto sempre para você jogar com o clima a seu favor. Você, né, é uma condição diferente. O estádio fechado deixa mais estéril o ambiente. Agora, nesse caso em que você precisa claramente vencer, não tem mais conversa, não tem mais papo, vale a pena você trazer esse jogo para um estádio fechado, fica tranquilinho, e aí a qualidade do seu time vai ser um diferencial, né? Sem dúvida nenhuma, passa a ser um diferencial. Então, eu aposto numa vitória dos Bills. Se fosse um estádio aberto, se fosse lá no Highmark, com neve, talvez o Chubb fizesse diferença, talvez o jogo terrestre dos Browns funcionasse melhor, né? Mas
um estádio desse jeito, para mim não há dúvidas. É o último jogo também, lembrando, refaltando aqui, sem o Deshaun Watson. Watson volta, mas nessas semanas que vão restar, já não vejo os Browns brigando por vaga nos playoffs, não. Nesse mesmo horário, é horário das 3 da tarde, nessa partida entre Browns e Bills, é às 3 da tarde de Brasília, às 6 da tarde aqui para mim em Portugal, à 1 da tarde nos Estados Unidos. Nesse mesmo horário, nós temos a equipe do Philadelphia Eagles, 8-1, vindo de sua primeira derrota, jogando contra o Indianapolis Colts, viajando para Indianapolis para encarar os Colts, que estão 4-5-1, os Colts, né? Aquela coisa assim, tipo, meio que a temporada já tinha ido mesmo, né? O Frank Reich foi demitido, o que vier agora é lucro, então venceu a primeira com o Saturday, por que não? Por que não acreditar? E eles vão poder, né, tentar surpreender. Os Eagles vêm de uma derrota, os Eagles mostraram mais uma vez problemas contra o jogo terrestre, você coloca o Jonathan Taylor para jogar essa partida, então franco atirador a equipe dos Colts e os Eagles precisando dessa resposta, né, 8-1, mesma campanha dos Vikings, não podem bobear, né, porque senão vão perder first seed, podem perder a vantagem de jogar em casa numa eventual final de conferência, precisa da resposta na cara, e pega um adversário ruim para isso, porque os Colts são um time que, né, não tem nada a perder, e aí às vezes se diverte um pouquinho mais e vai lá e dá aquela cutucada no adversário. Nesse mesmo horário tem uma outra partida interessante, a equipe do New England Patriots recebendo o New York Jets, né? Os Patriots 5-4, os Jets 6-3, então não precisa nem dizer que esse jogo é importantíssimo para a briga por playoffs, né? Neste momento, todos os times da AFC Leste estariam indo para a pós-temporada, mas é difícil imaginar que esse cenário aconteça, né? Até pelos confrontos direto ali, o impede aqui, vai ter as derrotas dentro da conferência, dentro da divisão, isso é critério de desempate também na hora no final, então é improvável, né? Acho que 3 times podem ir, 4 não vai rolar. E é um jogo muito importante, os Patriots voltando do bye week, jogando em casa, contra um time dos Jets que ele venceu há 2, 3 semanas, manteve aquela freguesia, são 13 vitórias seguidas dos Patriots, rivalidade, pessoal de Nova York esperando muito a vitória dos Jets, porque era a grande chance, um time melhor do que os Patriots, e perderam. O que mudou de lá para cá? O Zach Wilson passou a ser um quarterback mais confiável. Ele foi o responsável pela derrota lá no MetLife Stadium e depois ele deu uma acordada. O time melhorou, ele parou de fazer besteiras e aí o time ganhou os seus jogos. Então é importante demais para a equipe dos Patriots, esse jogo é importante demais para a equipe dos Jets. Passa a impressão de que quem perder aqui já fica mais complicado com relação à ida nos playoffs, principalmente se a equipe dos... Eu não tenho confiança, né? Eu quero até ver o que vai acontecer, o que aconteceu nessas 2 semanas com o ataque dos Patriots, se o Mac Jones acorda para a vida, se acertou os problemas que tinha, se o Bailey Zappe vai ser o quarterback, não faço ideia, né? A gente segue ainda sem entender o que é esses Patriots. Acho um time muito fraco, acho que se for para os playoffs é para fazer turismo apenas. Os Jets, não que eu aposte que eles podem ganhar um Super Bowl, mas que podem ganhar uma partida de pós-temporada. Eu confio muito mais nos Jets hoje em dia do que nos Patriots. Os Patriots apostam na defesa. Os Jets têm um elenco mais equilibrado ao meu modo de ver. No segundo horário, às 18h25, no horário de Brasília, às 9h25 da noite, aqui em Portugal, nós temos os Cowboys visitando os Vikings. Os Cowboys com 6-3, os Vikings com 8-1 e em momentos completamente diferentes, né, de embalo. Os Cowboys com uma derrota dolorosíssima, que era uma vitória, que eles estavam caminhando contra os Packers, um time fraco, e eles perderam o jogo na prorrogação. Já os Vikings visitaram os Bills fora de casa e ganharam na prorrogação, um jogo que estava perdido. Então é o completo oposto. Os Vikings naquela empolgação tremenda, é mais time, pelo que aparentemente acontece, né? E uma derrota dos Cowboys aqui pode botar o time abaixo, né? Vinha naquela crescente, vinha como um time interessante, muita gente sonhando com playoffs e até Super Bowl, por que não? E essa derrota contra os Packers, se não serviu para os Packers virarem a chavinha e ganharem alguma coisa na temporada, pode servir para os Cowboys se afundarem de vez. E é o jogo em casa para os Vikings conformarem o embalo para a sua torcida, né, jogando em frente à sua torcida, falar, pessoal, a gente foi lá, ganhou mais uma partida e agora que a gente vai mostrar para vocês que a gente de fato é contender nessa temporada. Então, jogaço para assistir. No mesmo horário, né, na tela da ESPN 3, estarei nessa com o Vinícius Moura,
na transmissão de Bengals e Steelers. Os Bengals 5-4, os Steelers 3-6, os Steelers meio naquele clima já de tipo assim, eu só quero ferrar a vida do meu adversário, né? Não vou ganhar nada, não vou para os playoffs, eu não vou ganhar Super Bowl, mas eu posso atrapalhar eles. Já atrapalhou os Bengals na primeira semana, já frustrou os Bengals, vice-campeões do Super Bowl, foram lá, ganhamos de vocês contra o Bisque como quarterback. Muita coisa mudou de lá para cá, mas os Bengals, mais uma vez, sem constar com o Ja'Marr Chase, né? Ainda tem bons alvos lá pro Burrow. E para a equipe dos Steelers, cara, pô, você tem o TJ Watt. TJ Watt já faz você sonhar com vitória por si só, né? Sem ele, você sabe que é derrota, mas com ele você imagina que vai ser uma vitória, e é esse sentimento, tá? Rivalidade, os Bengals vão estar com o uniforme branco, vão jogar lá em Pittsburgh, como é que Acrisure Stadium, né? Vou ficar falando Heinz Field o tempo inteiro. Então eu convido vocês a acompanharem na tela da ESPN, porque estarei nessa transmissão neste final de semana. E para fechar aqui, falar rapidamente do Sunday Night Football, que nós temos o confronto dos Chiefs, os 7-2 Chiefs, contra o Los Angeles Chargers, o jogo lá em Los Angeles, os Chargers 5-4, jogando também a vida, né, dependendo muito do que vai virar nesse placar. O favoritismo para mim é dos Chiefs, porque a equipe do Kansas City Chiefs é um time, é uma equipe, é montado, você entende o que está acontecendo. Já os Chargers é uma bagunça, é um amontoado de gente, tinha bons jogadores, jogadores ruins, mas o principal não tem comissão técnica. O Brandon Staley é horrível, tá afundando esse time. E eu não vejo muitos cenários de vitória para a equipe dos Chargers, não aposto, mesmo fora de casa, a equipe dos Chiefs vencendo esse jogo, mas vai ser um bom Sunday Night Football, tá? Tem briga, sim, vai ter boa jogada, vai ter lance interessante, só que eu acho que naquele momento, agora é a hora que os Chargers podem. Não espero uma boa decisão do treinador, não espero uma boa decisão como equipe, e aí fica pelo caminho. Quero saber a opinião de vocês. Diz aí o que você acha, os seus palpites, os comentários aqui embaixo. Lembrando que segunda-feira a gente volta para passar essa rodada, então fica ligado com o que passa. Se inscreve no canal e também clica no sininho para ser notificado assim que sair o vídeo novo. Valeu, aquele abraço!